Olá, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na FenaBrave, a maior feira de distribuição automotiva de toda a América Latina. Eu, Gabriel Taco, estou aqui diretamente da Arena Mobiauto, trazendo tudo que tem de melhor em termos de inovação, de tecnologia, de novas tendências na área automotiva para você. A gente está ao vivo para todo o Brasil no YouTube, também no Instagram, @Mobiauto e também no LinkedIn em todas as plataformas. Hoje é nosso terceiro dia, a gente está aqui desde as 10 horas da manhã, a gente vai se estender ao longo do dia até as 17 horas, no fim do dia, com uma programação realmente especial que você pode conferir agora. Vamos lá, a gente vai começar com Henrique Antunes, que é o diretor de vendas da BYD, com o tema Como se preparar para o mercado de carros elétricos e híbridos. Entrevistado pelo Léo Félix, já estão ali prontinhos daqui a pouquinho para você. Ao meio-dia, Rodrigo Nashbar Wasserman, gerente de marketing do Grupo Ago. Como usar a tecnologia para surpreender o consumidor de carro premium. Às 13 horas, uma live simplesmente imperdível, live cronômetro zerado e canal Projeto Motor com o tema O automobilismo na internet, como alcançar grandes audiências. Às 13h30, nosso CEO que já está aqui se preparando, Sancler, CEO da Mobiauto, na Arena FenaBrave, com o tema Como utilizar inteligência artificial e gestão de dados para transformar sua concessionária. Simplesmente imperdível, sensacional, anota aí na sua agenda. Às 15 horas, Luiz Gustavo Araújo, executivo da Tio Seguros, com o tema Como o seguro pode gerar valor para o seu negócio. Às 16 horas e às 17 horas a gente vai ter uma dobradinha dos embaixadores aqui da Mobiauto, Guga Gadelha, com o tema Anunciar é uma arte e vender é outra, imperdível também. E fechando com chave de ouro, Renata Fan, às 17 horas, com o tema Como dirigir a minha vida. Tá simplesmente imperdível, então me acompanha. Estou falando diretamente da Arena Mobiauto aqui, nossos convidados já estão a postos para você. De um lado, Léo Félix, que é o líder de área de conteúdo da Mobiauto, e do outro lado a gente tem o Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD, abrindo a nossa programação de hoje ao vivo para todo o Brasil, em todas as plataformas da Mobiauto, com o tema Como se preparar para o mercado de carros elétricos e híbridos. Obrigado pela presença de todo mundo que já chegou. Quem está aqui na arena espalhado, se quiser sentar na frente, a gente tem ainda alguns lugares. Pode pegar o seu café, pode pegar o seu sorvete, fique à vontade. Obrigado também quem está acompanhando em todas as plataformas digitais, ao vivo para todo o Brasil, aqui direto da Arena Mobiauto em São Paulo, na FenaBrave. Fique à vontade, sejam muito bem-vindos. Valeu, Gabriel. Obrigado. Bom dia a todos. Quem está acompanhando aí já aproveita. Pessoal aí que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá no canal do YouTube, também no nosso Instagram, no @Mobiauto. E a gente está aqui com o Henrique, né, que é diretor de vendas da BYD, que é uma empresa que está dando as caras, mostrando as caras no mercado brasileiro com muita força, principalmente agora nesse ano. Para muita gente, a BYD pode parecer, né, uma empresa nova no mercado brasileiro, mas na verdade a BYD já opera no Brasil já tem algum tempo, né? Agora ela está expandindo seus negócios e o Henrique vai explicar para a gente um pouquinho melhor. Até porque o modelo de negócios da BYD é muito voltado para veículos eletrificados, que é algo, né, Henrique, que parecia que estava engatinhando, o Brasil estava engatinhando nesse mercado alguns anos atrás, mas crescimento está exponencial. Hoje a gente já pode ver aí, né, que os veículos eletrificados já respondem por ali 4, quase 5% da fatia de mercado no Brasil e crescendo muito forte. E vocês foram aí uma das primeiras marcas a explorar esse mercado. Então eu queria começar perguntando justamente sobre isso. Primeiro para você contar um pouquinho de como é a história da BYD no Brasil, antes de entrar no mercado de carros, né, de automóveis de passeio, e contar como que foi essa decisão da marca de investir nesse mercado, inclusive agora com o anúncio de uma fábrica lá na Bahia, voltada para veículos elétricos e híbridos. Muito bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia a todos, obrigado aí da oportunidade de estar aqui. A BYD é uma empresa aí desconhecida de muitos aqui no Brasil, né? Mas é uma empresa que está aqui há quase 10 anos. Então a BYD agora em 2024 faz 10 anos de Brasil. Nós temos 3 unidades Fabris aqui, uma de ônibus elétrico, uma de painéis solares e uma de baterias automotivas
em Manaus. E a chegada com os automóveis no Brasil não podia ser diferente, né? A BYD hoje é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, né? A gente lidera no maior mercado do mundo, que é a China. Então essa chegada do Brasil não podia ser diferente que não fazendo um baita de um barulho, trazendo aí produtos competitivos, de qualidade, né? E que vem a colaborar com o crescimento dos eletrificados no mercado brasileiro. Porque o crescimento desse tipo de produto no mercado, ele está conectado à disponibilidade de produto e de produtos competitivos, né? Então a gente lançou aí há pouco mais de um mês o Dolphin, que aí, pô, fez um baita de um sucesso, um carro elétrico num preço competitivo, acessível para o mercado brasileiro. E por que ele vendeu tão mais se já tinham produtos elétricos dessa mesma faixa de preço? Custo-benefício, né? Custo-benefício, um produto acertado, aonde o consumidor não abre mão de nada para sair de um carro a combustão e entrar num carro elétrico. Então acho que esse crescimento ele vai ser acentuado nos próximos anos. Espero liderado pela BYD. A BYD tem um portfólio vasto, né? Então só para ter uma ideia, na China nós temos mais de 20 produtos distintos. Não é versão, são produtos diferentes, plataformas diferentes. Então a gente vai trazer muita coisa interessante para o Brasil, sempre numa proposta de um produto não é caro ou barato, um produto competitivo. Então um produto bem acertado em spec, bem acertado em qualidade e bem posicionado quando a gente fala de questão de preço. E a BYD, né, vale lembrar, ela só trabalha com veículos eletrificados no mundo inteiro, né? Não existe carro da BYD só a combustão. Vamos falar de rede, né? Muita gente aqui pertence à rede, trabalha com concessionária e o mundo do carro eletrificado para muitas pessoas ainda é uma novidade muito grande. Como foi para a BYD? A BYD hoje está com 40 pontos de venda, indo para 50 agora até o mês de outubro, indo para 100 pontos de venda até o final desse ano. Como que é esse processo de formação da rede e como que vocês treinam, capacitam e, enfim, formam a parceria com a rede no sentido de ter uma rede preparada para vender esse tipo de produto? A estratégia para vir para o mercado brasileiro, né, a gente estudou isso aí por mais de um ano, no sentido de como chegar, né? Porque tem várias vertentes no mundo, então, que não é mais através de concessionário, é através de uma venda online, é através de uma loja do modelo A, B, C ou D. E nós chegamos à conclusão que para o mercado brasileiro, o elo concessionário era fundamental para que a gente tivesse um sucesso de vendas no Brasil. A credibilidade dos grupos era muito importante. Então esse foi o primeiro pilar do nosso desenvolvimento da marca aqui no Brasil, de chegar com os automóveis, que foi a rede de concessionário. Hoje a gente tem aí o orgulho de dizer que dentro dos nossos concessionários estão os maiores grupos do Brasil, né, com uma grande representatividade nas suas regiões, e que isso é um avalista para o nosso cliente quando ele opta por comprar um carro da BYD, que por mais que seja um líder global, uma marca inovadora, é uma marca nova, desconhecida ainda no Brasil. Então a gente conta com esse endosso da rede de concessionários, principalmente no que tange longevidade, né? Então a BYD está lançando um carro, lançou o primeiro carro aí há pouco menos de 2 anos, mas o concessionário que está vendendo esse carro tem 50 anos de tradição. Então eu acho que esse foi um ponto muito acertado da nossa estratégia. E aí vem a preparação. A preparação, ela está em treinar o concessionário de vender um produto eletrificado, de fazer a manutenção em um produto eletrificado, né? Porque toda a expertise de venda, de como funciona aquele negócio, eles dominam muito melhor do que nós, né? Eles têm essa expertise, porque o Brasil é um país continental, então o varejo de automóvel ele é muito regional. O jeito que se vende um carro em Manaus é diferente do jeito que se vende um carro em Porto Alegre. Então tem especificidades. Nós desenvolvemos um time de treinamento jovem. Então, por que jovem, né? O carro eletrificado, o carro elétrico, ele é dotado de muita tecnologia. O carro tem muita conectividade, o carro tem muita tecnologia embarcada. Então, o jovem tem uma facilidade maior de entender aquela tecnologia, de explorar aquela tecnologia e, claro, de explicar essa tecnologia, né, para os vendedores, para o cliente, etc. A gente implementa agora em 1º de setembro um programa dentro da rede que chama Dream Builder.
Então, que é exatamente para que a rede recrute jovens universitários e treine esses jovens universitários para que sejam o demonstrador do produto. O cara que entende da tecnologia, o cara que sabe mostrar, fazer um test drive, explicar o produto, e aí o vendedor só entra para fechar o negócio, para discutir a questão financeira. E isso é uma capacitação, é um plano de carreira de longo prazo. Porque a ideia é que esse jovem que está entrando na rede para ser o Dream Builder hoje, ele seja o vendedor do futuro, ele seja o supervisor do futuro, ele seja o gerente do futuro, por que não o diretor da concessionária do futuro. E com expertise e domínio total ali do que ele está demonstrando e vendendo, né? Com certeza, com grande domínio sobre a tecnologia, com grande domínio sobre o produto e lá na frente com grande domínio sobre a marca, né? Conhecendo a marca, como você falou, a BYD é uma empresa extremamente inovadora, foi a primeira montadora do mundo a realmente parar a fabricação de veículos 100% a combustão. Então, desde março do ano passado, a BYD não produz carros que não sejam eletrificados. Então, isso é realmente fazer parte de um sonho, né? Então, a BYD construa seus sonhos, não é só os sonhos do nosso fundador, o Mr. Wang, mas sim os sonhos de todos nós, né? Eu aqui como executivo da companhia, tenho quase 10 anos aí, participei de toda essa jornada da companhia e pude ver ali dentro quantos sonhos foram construídos dentro da companhia. Então, acho que isso é um passo muito importante. Agora, Henrique, a gente falou dessa questão da formação da rede. É claro que hoje eu imagino que esteja mais fácil, né? Porque os carros já estão aí, o Dolphin já está fazendo sucesso, então... Mas no começo eu imagino que tenha sido um desafio muito grande começar a formar essa rede. E como que foi o processo, como que foi a receptividade por parte das concessionárias e quais são as principais dúvidas e dores que a rede ainda tem hoje em relação aos veículos eletrificados? Quais são os principais desafios? Os concessionários no Brasil hoje são grupos extremamente profissionais. Sim. Então, eventos como esse que a FenaBrave organiza e que diversas associações organizam, como, por exemplo, missões para outros países para ver o que está acontecendo lá, fez com que grande parte da minha rede hoje já conhecesse a BYD. Já tinha visitado a BYD anos atrás, já tinha ali um interesse, já tinha ali uma conexão. Então, a receptividade foi imediata. Nós, no processo de desenvolvimento da rede, nosso primeiro concessionário foi o Henry da Eurobike, e o Henry é uma referência no segmento, e aí isso conectado ao conhecimento dos grupos sobre a BYD na China, fez que isso acontecesse de maneira muito orgânica e rápida. Qual ainda é uma grande dúvida, uma grande dor do concessionário hoje, né? Então a primeira delas é o departamento de usados. Então como que vai reagir o mercado com os carros elétricos eletrificados usados? Ainda é uma incerteza, existem diversos estudos de precificação, de depreciação, existem várias opiniões, né? Então, eu tenho, por exemplo, a opinião de que o carro elétrico, eletrificado, ele vai ser mais ou menos o que aconteceu em 2003, quando foi lançado o carro Total Flex. Eu lembro que em 2007, no mercado, vender um carro usado que não fosse flex era um problema, porque todo mundo queria um carro flex. Eu tenho certeza que daqui 3, 4 anos vai acontecer isso no mercado de usados. Vai ser um problema vender um carro usado que não seja eletrificado, porque as pessoas vão ter esse anseio de ter um carro eletrificado. Mas essa ainda é uma grande dúvida. A gente compartilha muito com os concessionários o que vem acontecendo na China, que a China aí está 10 anos na nossa frente, então a gente compartilha muita informação, mas ainda é uma grande dúvida deles a questão do carro usado. E a segunda dúvida é a geração de receita através do pós-vendas, né? O carro elétrico, ele tem muito menos manutenção, você tem um parque circulante que hoje é quase que zero, então você tem uma curva longa até que você tenha a demanda de pós-vendas. Então o concessionário nos demanda muito no sentido de, cara, como é que eu sobrevivo sem esse F&A importante que é o meu pós-vendas? E aí a gente explora outros possibilidades de negócio com a rede, como por exemplo, a placa fotovoltaica, que a BYD vende a solução completa, e esse vai ser um business do concessionário. A própria infraestrutura de carregador, então o carro vem com um carregador grátis, né? Todos os carros da BYD vêm com um wallbox de cortesia.
Mas por que não o cliente ter um segundo wallbox na casa de praia? Por que não o cliente ter um carregador de emergência? Então, esses são compensadores da receita de pós-vendas que o concessionário não tem hoje. Mas que também, em contrapartida a longo prazo, se você pensar que um carro elétrico eletrificado, na grande maioria tem 8 anos de garantia na bateria, esse cliente ele vai estar conectado com a concessionária por um período mais longo do que um carro a combustão, aonde a garantia é 2, 3 anos ali e logo o cliente deixa a rede credenciada. Então, são muitas dúvidas, nós aí como líderes globais, a gente marcou agora 5 milhões de carros produzidos, então a gente sabe do que a gente está falando, a gente conhece do que a gente está falando, a gente tenta pontuar para o nosso concessionário, claro, trazendo para uma realidade do mercado brasileiro as experiências que a gente tem lá fora. E pela experiência de vocês, os vendedores, a rede tem conseguido passar para os consumidores as vantagens, né, de um carro eletrificado? Os vendedores têm conseguido já ter um domínio, né, da tecnologia e de explicar como a tecnologia funciona para os clientes? Sim. Isso começou a acontecer já há alguns anos, mas hoje o consumidor é muito conectado. Então você tem portais como o de vocês e entre outros. O cara já chega sabendo, né? Muitas vezes o cliente chega na loja sabendo mais do que o vendedor. Porque o cara esmiuçou aquele negócio, pesquisou muito. Hoje nós somos a única montadora do mundo que detém a própria tecnologia e que produz a própria bateria. Então isso torna um diferencial competitivo muito grande para a companhia, que a gente consegue ter uma tecnologia à frente dos nossos concorrentes, a gente consegue ter disponibilidade dessa tecnologia com uma capacidade produtiva dentro de casa, né? Então isso fez como, por exemplo, na pandemia, que grande parte das montadoras sofreu e teve questão produtiva, disponibilidade, foram os anos que nós mais crescemos. Porque a gente tinha disponibilidade de chip, de bateria, de semicondutor. Por quê? Porque a gente produz isso. A gente produz chip para a indústria de TI, a gente produz bateria para a indústria de TI, a gente produz semicondutores. Então, essa é a grande vantagem competitiva de você ter uma verticalização grande. Ter tecnologia sempre de ponta, sempre na frente e ter disponibilidade na capacidade produtiva. Agora, Henrique, explica um pouquinho para o pessoal como que vai funcionar esse investimento de 3 bilhões de reais que vocês estão projetando lá na Bahia, né, para um grande complexo industrial, o que vai ter lá e, enfim, como que a empresa pretende capitalizar com isso. Sobre a fábrica, existem aí alguns detalhes que ainda estão sobre sigilo e que a gente vai anunciar em breve, mas só fazendo uma correção, são 3 bilhões. O investimento é um investimento de 3 bi. A expectativa é ter uma fábrica com uma grande capacidade produtiva para produzir veículos elétricos e híbridos e que vai ser só o primeiro passo lá no estado da Bahia. A ideia é ter mais de uma unidade produtiva, produzir também ali outros produtos. A gente está preparando aí um grande anúncio com mais detalhes para os próximas semanas aí. Mas você vislumbra, por exemplo, um futuro no qual, já que vocês produzem, né, as próprias baterias, que a BYD, por exemplo, se torne também fornecedora de outras fabricantes para, por exemplo, bateria de carro híbrido elétrico? Nós já somos fornecedores de bateria de outros fabricantes na China, né? Então, com certeza, nada impede de que a gente venha a fazer o mesmo movimento, o mesmo fluxo aqui no Brasil. Então, com certeza, nossa produção crescendo, tendo produção de baterias aqui no Brasil, essa produção pode vir a atender também outras montadoras. Legal. E, bom, a gente estava falando muito dos carros elétricos, a gente teve o Dolphin agora que foi lançado e redefiniu ali, né, o mercado de carro elétrico no geral, né? A gente viu os preços dos carros da concorrência despencando depois que o Dolphin foi lançado. Agora a gente vai ter também o Seal, que está para ser lançado também no mercado brasileiro. E o que mais que a gente pode esperar de novidades aí da BYD para os próximos meses? O que eu posso, como eu falei lá no começo, a BYD tem mais de 20 produtos no portfólio. Então, assim, a gente tem uma vasta gama de produtos que a gente está aí em avaliação constante de todos eles para entender o que melhor encaixa no mercado brasileiro. E o que eu posso afirmar é que a gente não vai parar por aí. Então, esses produtos que a gente já lançou são só o começo.
podem esperar que a BYD vai trazer cada vez mais produtos competitivos, de alta qualidade e de alta tecnologia para o Brasil. A gente realmente quer subir o sarrafo, como dizia, quando a gente trata de veículos não só eletrificados. Então, a ideia é que os nossos eletrificados tenham capacidade, competitividade para desafiar mesmo os veículos a combustão. Legal. Vocês também estão com uma projeção aí de dobrar, mais que dobrar, né, o número de pontos de vendas no Brasil até o final desse ano. 40 hoje, 50 em outubro, 100 até o final do ano. Conta um pouquinho pra gente quais são os novos, né, as cidades, os locais onde a BYD vai, para onde a BYD vai expandir aí seus pontos de venda. Então o que acontece, né? Primeiro, isso é possível porque a gente está conectado com uma rede extremamente forte, extremamente robusta. Como eu falei, os maiores do Brasil hoje são concessionários da BYD. Então isso faz com que a gente tenha uma capacidade de investimento, uma capilaridade muito grande para crescer a rede de maneira rápida. E esse desenvolvimento, hoje a gente já está presente em 100% dos estados brasileiros. Esse crescimento, ele é orgânico de dominar o interior desses estados. Então você tem, o Léo que está aqui, que eles estão hoje no estado de Goiás, eles estão em 2 cidades. Eles estão multiplicando para 7 pontos de vendas dentro do estado de Goiás. Então, esse movimento é de todos os concessionários no sentido de crescer dentro das regiões que eles já atuam. Então, por isso que é muito tranquilo para a gente esse crescimento. A gente brinca que a gente está discutindo na cozinha de casa esse investimento, porque é com os próprios grupos que já estão dentro do negócio. E como é que vocês veem assim, a questão da receptividade por parte do público, principalmente ligada à questão da infraestrutura, né, para recarga de carro elétrico no Brasil? E como que você vê o Brasil posicionado hoje nesse sentido em relação a outros países? Porque um tempo atrás parecia que a gente estava muito para trás, né? Só que eu acho que a gente avançou bem, né, nos últimos anos. A primeira coisa, quando a gente trata do consumidor, né, existem estudos, não são meus, estudos globais, de que 80% do uso do carro elétrico o proprietário resolve na garagem da casa dele. Porque você carrega o carro na sua garagem. Muitas vezes a gente fica com isso um pouco distorcido, porque você pega um carro elétrico para teste ou você aluga, você não vai ter o carregador. Mas quando você é dono do carro elétrico, você tem o seu carregador, 80% da sua jornada você resolve ali. E isso como é que a gente transmite para o cliente? Treinamento da rede. Explicar isso para a rede, por que o carro vem com o wallbox, tal, para que o vendedor possa explicar isso para o cliente final. Os outros 20%, sim, eles estão em carregadores públicos. E o que acontece hoje? É o que você falou. Por que está começando a se ter um crescimento dos carregadores? Porque está crescendo a frota. Então, na década de 40, quando veio os carros para o Brasil, não tinha um monte de posto de gasolina, porque não tinha um monte de carro. Então, hoje tem milhões de carros, tem um monte de posto de gasolina. As grandes empresas hoje já têm divisões, já têm investimento, já têm projeção para pôr infraestrutura de carregamento. Isso está conectado ao quê? À demanda. Se a gente olhar o estado de São Paulo, isso está crescendo de maneira orgânica. Por quê? A maior frota está aqui. E não vai ser diferente nos outros estados. A gente está aí em contato com todos os grandes operadores de infraestrutura de eletromobilidade, né, para suportá-los no que for necessário, no sentido de crescer. Quando eu falo suportá-los, não é que a companhia vai instalar carregador. Eu vendo carro, eu não vendo carregador. Eu tenho que vender carro suficiente para que o carregador seja um business rentável, seja para a empresa A, B, C, D. Então, eu acho que essa é a grande questão. E isso é um tabu, isso acaba criando uma distorção. Não, carro elétrico não vende porque não tem infraestrutura de carregamento. Não tem mais infraestrutura de carregamento porque não vende mais carro elétrico. O carro elétrico não vende mais porque não tem disponibilidade de produto com preço competitivo, que atenda a demanda do cliente, em tamanho, cor, modelo e etc. Então, acho que a infraestrutura, a gente está num caminho certo, né, na infraestrutura de recarga. Repito, você já vê grandes empresas investindo nisso e com verbas estratosféricas para investir nesse negócio nos próximos anos. Mas isso está conectado com volume de carro nas ruas. E eu acho, né, Henrique, que essa história de que o Brasil está para trás, eu acho que isso está meio que já superado, né? Porque com o crescimento exponencial, com esses investimentos que você mencionou, que a gente tem visto,
o salto tá grande, eu acho que quem não tiver de olho vai perder o bonde, né? Sim, vai ficar para trás, porque assim, o Brasil hoje está numa agenda bacana e o Brasil tem uma grande vantagem, a primeira delas, a nossa matriz energética é limpa. Então, pô, a gente tem hidrelétrica, a gente tem eólica, a gente tem solar pra caramba que está crescendo, graças a Deus, porque eu também vendo painel solar. E você tem, além disso, a gente tem outras tecnologias desenvolvidas no Brasil, né? Então, o carro híbrido, que ele pode ser flex, célula de hidrogênio, que esses dias estavam anunciando, o GNV, o biodiesel. Então, as tecnologias vão se combinando de maneira que, muito rápido, o Brasil vai ter uma matriz limpa quando a gente fala de transporte, seja ele qual tipo que for, e com as tecnologias se complementando. Não é a tecnologia A tecnologia B, são as tecnologias se complementam. E isso tem a capacidade de trazer para o nosso país, aí não como executivo, como brasileiro, uma virada nessa questão industrial, de produzir tecnologia. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade que eu espero que o país em geral consiga aproveitar. Legal. Então, Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD, palma para ele. Obrigado. Chamar agora aqui o Gabriel de volta. Valeu, Gabriel. Muito bom, Henrique. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Léo. Acho que foi Gabriel. bem esclarecedor, né? Pelo menos para mim que estava acompanhando aqui do lado, eu consegui na minha cabeça desmistificar uma série de coisas que eu tinha, de conceitos que eu tinha na minha cabeça a respeito de carro elétrico. Eu tenho certeza que muita gente aqui também, e quem está acompanhando a gente em casa, no seu escritório, na sua empresa, através das nossas plataformas ao vivo. Quero agradecer o Henrique, o Léo, e lembrar você que está aqui na Arena Mob Alto, e também lembrar, a gente está transmitindo toda a nossa programação ao vivo aqui para todo o Brasil, nas plataformas da Mob Alto, agora ao vivo, 11 horas e 25 minutinhos, daqui a 35 minutos exatamente, ao meio-dia, a gente vai ter a nossa apresentação de número 2, nosso entrevistado já chegou diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Nashbar Wasserman. Quem vai entrevistar vai ser o Léo, que está aqui ainda, e o tema da palestra vai ser como usar a tecnologia para surpreender o consumidor de carro premium. O Rodrigo, para quem não sabe, é gerente de marketing e CRM do Grupo Ago do Rio de Janeiro, simplesmente imperdível. Então, se você está circulando pela arena, volta para cá ao meio-dia, pega o seu café, pega o seu sorvete, a gente vai estar te esperando aqui de braços abertos. E você também que está em casa, ao vivo daqui a pouquinho, ao meio-dia, esperamos todos vocês. É fácil, é rápido, é Mob Alto.